aqui da igreja, tá? Ele estava podando uma árvore e caiu, está internado em estado grave. Provavelmente o irmão deve ter vindo aqui e pedir oração para nós, tá? Ó, a responsabilidade. Além de orar agora, nós vamos lembrar do Célio na nossa casa, nos nossos lares, tá? Também eu gostaria de pedir oração pela minha sobrinha, a Patrícia, aquela que amputou uma perna, e depois que ela amputou, ela está sempre voltando internada, e hoje eu recebi uma notícia que ela estava tendo muita febre, não achava infecção nenhuma, e acharam, tipo, outro tumorzinho do outro lado. Então, que nós vamos interceder por essas pessoas, e vocês que tiverem algum pedido também, que fica na mente de vocês, que vocês possam colocar agora aos pés do Senhor Jesus. Vamos nos ajoelhar. Tá bom, querido? Obrigada. Bondoso Deus, Criador dos céus e da terra, graça te damos, ó Pai, por mais uma vez nós estarmos aqui na Tua casa, na Tua presença, buscando o Teu carinho, buscando o Teu amor. Quem sabe, depois de uma semana atribulada para muitos, aqui nós encontramos refúgio, nós encontramos carinho dos irmãos, nós encontramos o Teu abraço. Paizinho querido, nós temos alguns pedidos aqui, no qual eu já mencionei, esse rapaz que caiu da árvore, nós não conhecemos, mas o Senhor sabe o que aconteceu, sabe o estado dele, que o Senhor Deus possa ser os médicos dos médicos, e agora, nesse momento, fazer uma visita para ele, Senhor. Também eu te peço pela minha sobrinha Patrícia, Pai. Tu sabe o quanto essa menina tem sofrido desde a sua infância. Por favor, Deus, faça a Tua vontade na vida dela e não a nossa. Se for para curar, que o cure, mas se for para descansar do sofrimento, que faça o melhor, que o Senhor, só o Senhor sabe o que é melhor. Toma, ó Deus, a vida de cada irmão que está aqui, buscando por algum alento em qualquer parte da vida deles, sentimental, material, espiritual, Senhor. Tu sabes de cada um que está aqui, eu não sei. A gente só vê o sorriso, o abraço, mas nós não sabemos o que está na mente. Que o Senhor possa, Senhor, sanar qualquer problema que alguém aqui tiver. Também eu te peço, ó Pai, pelo o nosso irmão Beto, que vai ministrar a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor fala através dele. Toma ele em Tuas mãos. Toma a nossa vida em Tuas mãos. É o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. É o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Bom sábado. Bom sábado, povo de Deus. Que a paz do nosso Deus esteja com cada um de vós. Jesus, você está feliz com Jesus? E Jesus está feliz com você? Glória a Deus. Amém. Hoje nós vamos falar a respeito de um tema. Coloca para mim, por favor, João. Obrigado. Deixa eu ver se vai funcionar aqui. Bom, não está funcionando aí, você vai mudando, tá bom? Conforme eu for avisando aí. A gente vai falar um pouquinho sobre o tema
reavivamento e fortalecimento da igreja. Vocês estão vendo aqui? Legal. Mas antes de a gente abrir a palavra de Deus, convido para que você feche os seus olhos, que possamos falar um pouquinho com Ele. Grandioso Deus e Pai, mais uma vez orando a Ti, pedindo perdão sobre os nossos pecados, sobre as nossas culpas, rogando que o Senhor limpe a cada espaço do nosso coração e nos transforme, e que nesse momento especial, ao abrir a Tua palavra, possamos ter a unção do Teu Santo Espírito, para não só falar através de mim, mas também abrir os nossos corações para entender essa palavra que aqui vamos falar. A mensagem não é minha, é Tua, e que o Teu Espírito esteja movendo aqui em torno de nós. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Reavivamento e fortalecimento da igreja é um tema que a gente tem trabalhado muito durante o ano de 2023. A busca pelo Espírito Santo, o reavivamento e várias coisas que fazem com que a nossa vida seja transformada. É uma das coisas que a gente tem trabalhado muito em vários cultos, em vários programas da igreja, em vários eventos. A gente tem buscado por esse momento especial. Não sei se vocês ouviram, o próximo slide vai mostrar isso. Não sei se vocês viram essa igreja, um evento que aconteceu. Próximo slide, Pedrinho. Presta atenção aqui. Esse aí. Não dá para ver ali, mas tem algumas coisas escritas. Em 2023, em fevereiro, uma igreja chamada na faculdade de Asbury, acho que é assim que fala, teve um evento extraordinário nos Estados Unidos, numa cidade chamada Kentucky. Não sei se vocês ouviram isso. E eles foram num dia normal fazer um culto como o nosso, num domingo, e o culto terminava às 10 horas da manhã, e às 10 horas da manhã foi a última mensagem musical que eles estavam cantando para ir embora. E naquele momento especial, acabou a mensagem, e alguns jovens resolveram continuar na igreja. E continuaram louvando a Deus nas horas seguintes. E ali eles ficaram por mais 1 hora, ali eles ficaram por mais 2 horas, 3 horas, louvando a Deus. Muitas pessoas voltaram para a igreja, aquelas que haviam saído, e a igreja começou a voltar, a encher. E ali passou 8 horas, 10 horas, 12 horas, 24 horas dentro da igreja. Ali passou alguns dias e as pessoas não iam embora. Ali passou algumas semanas e as pessoas não foram embora. Todas elas num louvor e numa entrega absoluta para a mudança espiritual e o reavivamento ou avivamento pessoal e da igreja. A gente não pode dizer o que realmente aconteceu com aqueles jovens, o que estava acontecendo aqui, porque não estávamos lá. Mas algumas reportagens trabalharam esse assunto, alguns pregadores, algumas pessoas falaram um pouquinho exatamente sobre o que aconteceu lá e sobre se aquilo realmente era um reavivamento ou um avivamento daquelas pessoas. A ideia aqui não é discutir o que aconteceu lá, mas mostrar que algumas coisas têm acontecido ao longo do mundo. Mas a gente falar um pouquinho sobre reavivamento. Pedrinho, peço para você só ficar conectado aqui comigo. O que é reavivamento na sua cabeça? O que você entende sobre reavivamento? O que é? Gostaria que você participasse. O que é reavivamento? O que você acha que é isso? O que é, Hélio? Cadê o microfone aqui? Eu vou até você. Se você falar o que é reavivamento sobre a sua perspectiva, o que você entende que é reavivamento? Vou te dar o microfone porque senão a live não escuta. Reavivamento é algo que está morto e que precisa reviver. Precisa viver de novo. Boa. Alguém tem alguma coisa diferente do que é reavivamento e gostaria de falar? A próxima pergunta vai falar um pouquinho sobre a outra coisa. Coloque aí.
A gente tem a palavra reavivamento e a palavra avivamento. São duas palavras distintas. Qual a diferença entre uma e outra? O que a igreja tem buscado? Avivamento, reavivamento. Qual a diferença dessas duas coisas? Basicamente, num processo, você está caminhando para a morte e faz uma reversão de 180 graus, isso é reavivamento. No outro caso, você está vivo, mas um pouco desanimado, mas ainda vivo. Mas ainda vivo. Ainda vivo. Então, o avivamento é acender a chama da vida em alguém que já está vivo. Que já está vivo, boa. Tem uma reportagem que saiu na igreja, no site da Igreja Adventista, noticias.adventista, que o autor ele fala exatamente sobre o que é avivamento e traz um conceito sobre avivamento e reavivamento. Está no próximo slide. Ele diz assim, acho que não vai dar para ler ali, está difícil, eu vou ler aqui no meu celular. Ele diz assim, há uma diferença entre avivamento e reavivamento. Avivamento é uma busca intensa pela presença de Deus, e reavivamento é a manifestação da presença de Deus na vida, é a transformação do caráter à semelhança de Jesus, a demonstração do fruto do Espírito no dia a dia. Reavivamento é uma busca intensa que você está fazendo para que receba algo do alto. Reavivamento, segundo esse autor, ele está dizendo que é uma transformação interna que é refletida de forma externa para aquele indivíduo que a recebeu. Então, de alguma maneira, o reavivamento tem que sofrer alguma alteração na tua vida, no teu comportamento, para que ele aconteça de fato. Se você recebe um reavivamento sem mudança de comportamento e de vida, não foi um reavivamento, segundo esse autor. Lógico que tem outros conceitos para isso, o próprio dicionário traz um conceito um pouco diferente. Mas se a gente fosse falar um pouquinho sobre... Vamos falar um pouquinho sobre reavivamento, avivamento, enfim. Qual é a igreja que serviria como exemplo para a gente aprofundar esse estudo na palavra de Deus? Quem é? A igreja da onde? Da onde? Igreja de Atos. A igreja de Atos é o maior exemplo de reavivamento vivo, mostrando ali, na essência, o que é reavivamento. E através da igreja de Atos a gente consegue ter um princípio e estabelecer o que realmente e como funciona esse reavivamento. Então vamos lá em Atos capítulo 4, versículo 28. Livro de Atos, capítulo 4. Versículo 28 em diante. Todos acharam? Diz assim, 4:28. Para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram, agora, Senhor, olha as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciam com toda a intrepidez a tua palavra. É um pedido. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome de teu santo servo Jesus. 31. Tendo eles orado, então eles estavam em oração, pedindo essas coisas, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios de quem? Do Espírito Santo. E, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Anunciavam como? Com intrepidez. 32. Da multidão dos que creram era o coração e uma a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua e nenhuma das coisas que possuíam. Tudo, porém, lhe eram comum. 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. 34.
pois nenhum necessitado havia entre eles. Portanto, os que possuíam terra ou casas, vendiam-as e traziam os valores correspondentes, e depositavam aos pés dos apóstolos, e então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Então aqui fala um pouquinho sobre a igreja de Atos, fala um pouquinho sobre os acontecimentos na descida do Espírito Santo. E ali eles falam que o coração deles era como se fosse um só, e a alma como se fosse uma só. Havia uma unidade perfeita entre os membros daquela igreja após o recebimento, ou antes, não sei, do Espírito Santo. E ali aconteceram alguns efeitos. Quais foram os efeitos que aconteceram? As necessidades das pessoas da igreja ou daquela comunidade eram supridas através da distribuição das suas rendas, conforme as pessoas que tinham, traziam aos pés dos apóstolos. Não era assim que acontecia? Então ali não havia, segundo a palavra de Deus, não havia necessidade, ou pessoas com necessidades físicas, porque havia unanimidade de coração e alma. Esse é um reflexo de uma igreja reavivada, uma igreja avivada. Esse é o reflexo de uma igreja de Atos, que aconteceu exatamente esse propósito. Mas se eu perguntar para vocês, no próximo slide, o que aconteceu com o reavivamento na igreja de Atos? O que aconteceu? Se eu te perguntasse o que veio primeiro, a mudança de vida daquelas pessoas e o derramamento do Espírito Santo, ou veio primeiro o derramamento do Espírito Santo, para aí sim vir então uma mudança de vida, o que você diria? O que veio primeiro? O ovo ou a galinha? A galinha, criação. Mas entenda, houve o derramamento do Espírito Santo para ver aquelas mudanças de comportamento, ou houve aquelas mudanças de comportamento para aí sim ter um derramamento forte do Espírito Santo. O que vocês acham? E aí? Se eu não buscar o Espírito Santo, ele não vai estar conosco, né? O batismo do Espírito Santo todos os dias, a busca, né, na palavra, né, em todas as situações. Continuaremos pecadores até que ele volte, mas nós temos que buscar o tempo todo. Se nós não buscarmos o Espírito Santo, não há mudança de comportamento. A mudança de comportamento só acontece com a vinda do Espírito Santo. Ou seja, não importa o que eu faça, se o Espírito Santo não descer, não há mudança de comportamento. Ok. Mais alguém tem uma opinião diferente? O irmão aqui na frente, por favor. Eu posso pedir a vida inteira, mas eu não vou mudar se eu pedir errado. A mim só me cabe pedir. Agora, a transformação só vai acontecer quando o Espírito encontrar lugar. É o Espírito quem muda a gente. Eu não consigo. Gente pede por toda parte e nada recebe. E não há mudança na vida delas, porque o Espírito não veio. Então, a mim só cabe uma coisa: me colocar à disposição de Deus, para que na oficina de Deus eu seja transformado. Então, eu faço o pedido, porque a minha vontade é que depende disso. Uma vez eu colocando a minha vontade à disposição de Deus, o Espírito Santo vindo, há mudança. Quando Jesus subiu aos céus, ele disse: ficai em Jerusalém, não faça nada antes que venha o poder. Então, primeiro é necessário o Espírito Santo entrar em mim e eu permitir isso. A mim só cabe isso, permitir. E ele é que fará a mudança. Legal. Então vamos lá. Se a gente for no próximo slide, vai falar um pouquinho sobre um outro acontecimento do derramamento do Espírito Santo. A gente vai trabalhar um verso específico dele, que é a parte de Joel, capítulo 2, versículo 23. Joel, capítulo 2, versículo 23 diz assim: filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor, seu Deus, porque Ele lhes dá as chuvas. De que chuva que eles estão falando? Algumas versões, as versões mais tradicionais, no final vai dizer que é a chuva serôdia e a chuva temporã.
chuva temporã e a chuva serôdia na sequência. E aí diz assim, ó, vou repetir: filhos de ancião, alegrem-se e exultem no Senhor, seu Deus, porque Ele lhes dá as chuvas em justa medida, fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas. Então aqui é o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. É lógico que o derramamento do Espírito Santo, a chuva serôdia, a chuva temporã, inclusive a gente vai falar um pouquinho no culto de amanhã, no grande conflito, vai entrar em chuva serôdia, então não perca, venha você participar. Mas exatamente isso tem uma conotação também diretamente ligada a profecias, mas eu vou trazer uma conotação para um novo prisma, para a gente exatamente enxergar a chuva serôdia temporã dentro da tua vida. E é isso que a gente vai falar sobre essa manhã. Então, quando a gente fala sobre a chuva serôdia e a chuva temporã, no próximo slide, o que é a chuva temporã? Vocês sabem? Vocês lembram? O significado da chuva temporã é a chuva... João, lá atrás, lá. O significado da chuva temporã, ela tem a ver... Betão, muda para mim, por favor. Ela tem a ver com chamada chuva precoce, ou chuva fora do tempo. A chuva serôdia, ela tem uma conotação de chuvas torrenciais, ou as últimas chuvas. A chuva temporã, na Palestina, ela acontecia exatamente no período do outono, aonde algumas coisas ali, alguns eventos estavam acontecendo, então descia essa chuva temporã. E depois de alguns acontecimentos, mais lá na frente, lá na primavera, em março, tal, ali, abril, acontecia essa chuva chamada chuva serôdia, aonde acontecia de verdade ali as grandes chuvas. Eu já vou passar a palavra, senão eu não vou conseguir avançar, tá bom? Só um minuto, espera aí, irmã. Eu já chego em você, senão eu não consigo avançar no pensamento. Eu já te dou a palavra. Então, tanto a chuva serôdia quanto a chuva temporã, ela tinha alguns propósitos bem estabelecidos. Então, a chuva temporã, ela tinha um propósito de regar, ter a primeira chuva, como se fosse regar pela primeira vez a terra, para que o broto, a semente brotasse, germinasse de alguma maneira. E a chuva serôdia, ela tinha um poder, depois lá na frente, depois já estava crescendo, ela precisava fazer com que a colheita acontecesse, então precisava dar uma força para aquela colheita, então para aquela plantação. O que ela fazia? Então caía aquela chuva, e aí depois de um tempo tudo aquilo estava pronto para ser colhido. Mas existe uma coisa que precisa acontecer antes de derramar a chuva serôdia, e antes de derramar a chuva temporã, e antes de derramar a chuva serôdia. O que é que precisa acontecer? Posso falar? Pode. Olha, foi o que aconteceu com os discípulos quando recebeu a chuva serôdia. Nós estamos aqui. Para acontecer isso com nós, a chuva serôdia, tem que nós estar daqui. E o que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos querendo receber, estamos recebendo a chuva temporã. Porque de nós mesmos, não, eu vou me preparar, nunca vai se preparar. Eu digo com precisão, porque eu já fiquei um tempinho desviada quando eu me batizei logo quando eu era novinha, fiquei um tempinho fora da igreja, todo dia eu dizia que vinha para a igreja e queria me arrumar por mim mesmo. Se eu não ouço um pastor que tinha aqui quando eu cheguei da Bahia, a senhora nunca vai se arrumar, se preparar. E eu me entreguei corpo e alma e hoje eu estou aqui. Amém. Então, a chuva temporã estava caindo nos discípulos, por isso que ele recebeu, como a Mária falou, a serôdia. Se não receber uma chuva do Espírito, ninguém se prepara nem para querer, A gente nem vai para se discutir abrir. isso. Segura aí, irmã. Eu não vou poder dar a palavra para todo mundo, porque senão a gente não consegue terminar o culto a tempo. Então, conforme eu for andando na pregação, aqueles que gostam de falar, eu dou a liberdade para falar. Porque se eu for falar em todos os pontos, deixar todo mundo falar, talvez a gente não consiga chegar na conclusão, a gente vai perder a linha de raciocínio. Tá bom? Então, vamos lá. O que precisa acontecer, então, para derramar a chuva serôdia? O primeiro passo que eles faziam é o preparamento da terra. O que a gente chama de, próximo slide, o que a gente chama exatamente de airar a terra, ou preparar a terra, de alguma maneira. Porque se derramar a chuva serôdia e a temporã sem a terra estar preparada, adiantou do quê? Zero, nada.
E é o interessante que então eles faziam o que ali? Eles começavam a cavar valas, preparar a terra, cavucar a terra, e na hora que eles estavam preparando a terra, então ali encontravam pedras, encontravam troncos, encontravam algumas coisas que eram necessárias ser tiradas para depois você colocar a semente. Então isso acontecia em todos os momentos, todos os anos, esse preparamento da terra. E depois de você preparar essa terra, você tinha que então colocar o quê? As sementes, na qual que você queria que fosse brotada, aquilo que você estava plantando. Então você começava a colocar o quê? As sementes. Então existe algumas coisas que precisam ser feitas antes do derramamento, tanto da chuva temporã, quanto do quê? Da chuva serôdia. Não importa, precisa fazer alguma coisa. Quais são as coisas que você precisa fazer? Preparar o terreno e colocar a semente dentro desses lugares. E quando você faz isso, aí sim a chuva temporã e a chuva serôdia passa a fazer sentido na minha e na sua vida, porque senão não faz sentido algum. Então imagina que você tem uma terra, e essa terra é muito grande, então você não plantou e não preparou nada nela. Imagina que essa terra seja o seu coração. Então ao fazer isso, caiu a chuva temporã, caiu a chuva serôdia. O que aconteceu na sua vida? Ou nessa terra? Nada. Você não plantou nada, você não preparou nada. Não há nada que essa chuva possa fazer em você, porque você não estava pronto e nem preparado para receber isso. Você não cumpriu com parte que correspondia a você fazer para receber a chuva temporã e a chuva serôdia. Então aqui a lição nos diz, através de Joel, que ele está falando assim, ó, você precisa fazer algo antes de você receber esse negócio chamado chuva temporã e chuva serôdia. Você precisa preparar a terra, você precisa acreditar e colocar a semente. E aí o Espírito Santo vai descer sobre essa terra ou sobre você e as coisas vão acontecer. É interessante que quando você olha esse cenário de preparo da terra ou preparo do ambiente, você pode fazer ele de forma proporcional. Então você pode, alguns, ter um terreno bem pequeno. Eu não quero muito trabalho, eu vou pegar parte de um terreno e ali eu vou preparar a terra, porque é trabalhoso, sim ou não? É trabalhoso preparar a terra, é trabalhoso colocar semente. E na hora que você está fazendo isso, você requer de você um esforço violento. Então, quando você prepara aquela terra e a chuva vem, qual é a proporção que vai nascer ali naquele lugar? A proporção que você colocou. Então, quando você olha, volta aí em Joel para mim rapidinho. Então, quando você volta, não, foi para frente, aí, isso, volta um, passou direto aí. É antes desse, isso. O que ele está dizendo ali em cima ali, ó? Filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor seu Deus, porque Ele lhes dá a chuva. Ele falou que vai dar chuva para todos, mas ele diz uma palavra muito interessante depois. Como? O que ele está dizendo ali? Em justa medida. Ele está dizendo que cada um receberá proporcionalmente e de forma justa aquilo que você preparou. Porque não é justo você receber uma coisa que você não preparou para tê-la. Então, se você prepara um terreno pequeno, receberá de proporção igual àquilo que você plantou. Se você se esforçar e colocar um terreno maior, como você receberá? Sobre um pedaço e um terreno maior. Não é eu que estou dizendo, é Joel que está dizendo e ele que está falando isso através da palavra de Deus. Próximo slide. Mais um e mais um. Aí. Agora a pergunta é, por que não é fácil o reavivamento? Por que é tão difícil a igreja ser reavivada? A gente tem o desejo de reavivar, a gente fala sobre esse tema, falamos sobre o tema sobre vários anos, inclusive esse ano trabalhou muito forte isso. E por que não acontece o tal de reavivamento na igreja? Por que a gente não é reavivado? Por que isso não está acontecendo? Porque esse negócio de união, de um só coração, de uma só alma, não acontece no meio de nós. Esse rapaz, que eu não estou conseguindo ler o nome ali, ó, chamado Roy Henson, ele diz que para você conseguir ser reavivado, ele usa a expressão assim, ó, ser quebrado é o início do reavivamento. É doloroso,
é humilhante, mas é o único caminho. Não existe outro caminho a não ser você ser quebrado, a ser esmagado. E quando isso estiver acontecendo, isso vai doer. E vai doer muito, não é pouco. Então, quando você estiver sendo formado e preparando essa terra que Ele está chamando, pedras vão aparecer, muitas coisas vão aparecer. E nesse aparecimento tem que ter um desejo de arrancar essas coisas de dentro. Não estou dizendo que você vai conseguir sozinho, mas estou dizendo que parte do princípio de você desejar arrancar esse negócio e se esforçar para conseguir tirar de lá. Então, o princípio do reavivamento só pode acontecer quando acontece dentro de nós o quebrantamento, a renúncia. Tudo isso é fácil ou é difícil? A gente está disposto a fazer isso, sim ou não? Nem sempre. Porque isso é tão doloroso, tão doído, que quando começa a doer, a gente para. A gente fala, espera um pouco. Não é o momento. Eu vou deixar passar tudo isso, e depois disso, aí sim, eu vou tentar esse negócio do reavivamento. Eu vou esperar o Espírito Santo. Ele que vai dar tudo isso para mim, eu não preciso fazer nada. A palavra de Deus é completamente ao contrário disso. Se você não fizer algo que cabe a você fazer, que é a tua parte, nada vai acontecer na sua vida. Nada. Zero. Porque uma terra sem estar preparada, a chuva ao derramar, para você não faz sentido nenhum. Do lado, a pessoa que está do teu lado vai receber o Espírito Santo, e o único prazer que você vai ter é olhar a pessoa do lado recebendo o Espírito Santo, mas você não, porque você não preparou a terra. Paulo, ele dá um vislumbre do que nós temos que fazer, para poder fazer com que isso aconteça. Então, se você olhar Mateus, capítulo 20, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, que está aí no próximo slide, olha o que ele fala. O que ele está dizendo aí? Mas eu esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo está falando que há uma necessidade de esmurrar a carne, de trabalhar de forma que a carne seja contra o Espírito. Quando você olha para o Espírito Santo e fala assim, o Espírito, eu não quero mais ser incomodado por você. O que você acha que acontece? O que você acha que acontece? O que acontece? Quando você não pede perdão, que você não se arrepende, a gente não tem o chamado pecado contra o Espírito Santo? Por que ele se afasta? Porque ele é cavalheiro, ele vai respeitar a tua vontade, o teu livre-arbítrio. Mas se você olhar para a tua carne, para os teus pecados, e falar, não, eu quero viver pelo Espírito, e você olha para a tua carne, para o teu pecado, e fala, carne, eu não quero que você sobressaia em mim. Eu não quero que esse poder pecaminoso seja maior do que o do Espírito. Eu não quero nem que você viva em mim. Cai fora de mim. Ela cai fora. Esses desejos, esses impulsos e todas essas coisas que são geradas diante de nós, pecaminosas, ela sai? Não, não sai, porque ela não respeita, não importa. Por isso que Paulo fala assim, já que ela não sai, eu preciso esmurrar a minha carne, para que aconteça de verdade uma mudança. Então todos os dias, quando eu levanto, eu esmurro a minha carne contra aquilo que eu teria vontade de fazer, mas aquilo que eu realmente faço, deveria ser a vontade do Espírito e não a da carne. Mas isso é fácil ou é difícil? É fácil ou é difícil? A palavra de Deus em Jeremias 29, 13, Deus é claro, no próximo slide vai dizer isso. Vai dizer assim, ó, Jeremias 29, 13, anota para que você veja em casa. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo. Quando me procurarem de todo. O que precisa para que você ache Deus? Você precisa fazer o quê? Isso depende dele ou de você? Depende dele ou de você? Depende de você, depende de mim.
Se vocês procurarem de todo o coração, vocês me encontrarão. Mas só se procurarem de todo o coração. Não haverá mudança se não houver uma necessidade de mudança. Se não houver uma necessidade e uma percepção que aquilo é necessário. E Deus trabalha tanto esse negócio da natureza, de plantar, de colheita, de chuva, que Ele também trabalha o conceito no próximo slide, falando exatamente sobre o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? É um fruto que tem vários gomos. Eu coloquei aí a mexerica, que é o maior exemplo do fruto do Espírito. E dentro do fruto do Espírito tem o quê? O que ele pede? Você tem o quê? Amor. Que você tem o que mais? Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Todas essas coisas que são frutos do Espírito, nada delas pode acontecer se não houver uma decisão sua para consegui-las. O fruto do Espírito, ele está ali disposto a te ajudar, mas se não houver uma decisão sua para fazer essas coisas, nada disso vai acontecer. Porque quando você pede para Deus que Ele te dê paz e que você tenha controle sobre isso, o que Ele te dá? Possibilidade de ter paz. Quando você pede amor, Ele te dá pessoas para você amar, e não sempre as pessoas mais fáceis. Quando Ele pede longanimidade, bondade, Ele coloca pessoas completamente ao contrário, para que você desenvolva a bondade e a longanimidade. Todas elas dependem de um esforço claro e óbvio da pessoa e da natureza humana para conseguir alcançar essas coisas. Lógico que Ele vai te dar, lógico que Ele vai trabalhar a teu favor nesse sentido, mas Ele está deixando claro através de todas essas passagens que você precisa fazer o quê? Precisa fazer esforço. Você precisa fazer algo. Próximo slide. Para que isso aconteça, para que essa decisão aconteça, nós precisamos viver uma vida que a gente está chamando do que aí? Propósito. O que é propósito? Nós falamos hoje na sala dos adolescentes, o Everton trouxe o propósito para a sala dos adolescentes. O que é propósito? Qual o objetivo do propósito? Só tem um, você pode ter vários. Propósito você pode ter um monte. Mas uma vida de propósito direciona você para um lugar onde qualquer outro caminho não direciona. Sabe o que significa a palavra propósito? A raiz dessa palavra, o que ela quer dizer? A raiz da palavra propósito, ela quer dizer algo como fosse assim. Você em direção àquilo, é como se fosse algo que esmagasse você, a ponto de você ser transformado sobre aquele recipiente na qual você foi colocado. Então, se você tem um propósito, você vai passar por um esmagamento, por dor, por dificuldade, para encontrar aquele propósito e se formar ao formato que Ele está te propondo. Qual é o teu propósito? Se o seu propósito está errado, a tua formação será errada. Se o propósito for certo, a tua formação de caráter e a formação das coisas serão certas. E a Bíblia traz isso de uma maneira tão significante que ela trabalha aquilo que vem no próximo slide, que é Malaquias 3:3. E Malaquias 3:3 traz uma coisa muito interessante, que ele fala assim: assentar-se-ei para purificar como a prata. Vamos aí, Malaquias, procura aí, Malaquias 3:3. Diz assim, assenta-se-ar como derretendo e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará com ouro e como prata, eles trarão ao Senhor justas ofertas. Deus fala que todo cristão será purificado como ouro. A versão, linguagem de hoje, traz para a gente uma forma de a gente entender isso de uma maneira mais clara. Olha o que diz aí, 3:3. Vou dizer para vocês, está dizendo assim, vai sentar-se como... Cadê? Perdi. Um minuto. Vai sentar-se como o purificador da prata,
vigiando, a palavra, o termo que ele usa, vigiando com atenção, até que todo o refúgio seja queimado, e purificará os levitas, e tal, e tal, e tal. Quando você está sobre a purificação do ouro, qual a coisa que acontece? Como que um oleiro purifica o ouro? Como é? Com o quê? Deus fala que o cristão, ou aquele que segue a Deus, será purificado como o quê? O fogo e o ouro é purificado como? Com fogo. E aí um grupo de mulheres foi vendo essa passagem de Malaquias, dizendo: assentar-se-ei e será purificado e tal. Ela foi até um oleiro. E chegando lá, ela pergunta assim: eu queria olhar sobre a perspectiva de Malaquias 3:3, como um oleiro trabalha purificando o ouro? Oleiro. É oleiro ou oleiro? Oleiro. Perdão. E aí ele estava ali, então, ela falou assim: tá bom, eu permito que você assista como isso acontece. A primeira coisa que ele faz, ele prepara a mesa, e ele puxa uma cadeira e se assenta perto da onde ele vai fazer a operação. Aí ela parou e falou assim: aqui começou Malaquias. Assentar-se-ei diante do purificador, ou daquilo que iria acontecer. Então ele se assenta, aí ela pergunta para ele: mas olha, tanto tempo depois, como pode ainda assim acontecer de assentar-se? Por que você precisa assentar com tanta tecnologia? Aí ele fala assim: porque o processo de purificação requer que eu esteja perto, para enxergar se o ouro vai passar do ponto ou não. Aí ele olha e fala assim: poxa, a menina, fala assim: mas um ouro pode passar do ponto? Ele falou: pode sim passar do ponto. Então eu tenho que estar atento, na hora que eu estou purificando, eu tenho que estar atento a isso, para que o ouro não passe do ponto. Aí ela perguntou: como você sabe qual é o ponto? Aí ele olha para isso e diz assim: quando eu estou purificando, queimando o ouro, aquecendo, ele está derretendo, algo extraordinário acontece, que eu sei que ele está no ponto. Eu consigo olhar para o ouro e ver então o espelhamento da minha face. Quando eu olho para o ouro e eu consigo enxergar a minha face no ouro, eu sei que ele está pronto, eu sei que ele está preparado, eu sei que é a hora de parar. Aí ela entendeu Malaquias 3, dizendo: poxa, eu entendi o que Cristo faz. Ele nos coloca diante desses fogos, porque de alguma maneira Ele quer refletido em mim e em você o rosto dEle. Há algo que precisa acontecer em mim e em você. Só que uma das coisas que está acontecendo aqui, não está falando sobre problemas pessoais. Quando está falando sobre purificação, quando está falando sobre essas coisas que precisamos passar, não está falando porque você tem uma doença e essa é a purificação, não. Não está falando porque você não tem emprego, porque você não tem dinheiro, porque você perdeu alguém, não é nada disso. Todas essas coisas vão acontecer e nós vamos sofrer com ela, mas a purificação não tem nada a ver com esses acontecimentos. Porque a purificação ela tem a ver com o sofrimento pessoal, aonde Paulo diz que esmurra a carne. Então é uma luta entre você e você mesmo. Aonde acontece uma mudança de você com você. Então quando você levanta de manhã, a primeira coisa que você faz, o que é? Às vezes você faz uma oração breve, porque você não tem tempo. O Espírito diz para você: prepara um momento com Deus. Mas você diz: eu não tenho tempo agora. Deus fala assim: lê a Bíblia. Você fala: nossa, tão chato, não quero ler a Bíblia agora, não tenho tempo para isso. Passe um tempo com Deus. Você diz: não. Vamos para a igreja? Não, hoje eu não estou afim, não quero, não sei quem vai pregar. A igreja tem se tornado um entretenimento para muitos de nós. Se não tiver um culto bom, uma pregação boa, uma música boa, não tem afetado em nada a igreja. Porque a igreja senta nos bancos para olhar, e eu me incluo dentro dela. Senta dentro dos bancos para olhar. Se não tiver uma boa pregação, não serve de nada a igreja, não muda nada. E isso não é cristianismo, não é mudança, não é nada disso. Porque a mudança é dentro de você, e os olhos que você enxerga a igreja, e o que você vai fazer lá, e não o que ela vai oferecer para você, mas o que você vai oferecer para ela. Então quando isso acontece, você fala: não quero ir para a igreja. Por isso que os nossos bancos são vazios.
porque outras prioridades ocuparam o lugar da igreja, ocuparam o lugar de Deus. E aí a gente diz que quer o derramamento do Espírito Santo. Que derramamento vai acontecer? Diz, igreja, qual? Zero. Por que zero? Porque a gente não planta. E se a gente não planta com esforço, nada vai acontecer. Nada. Avalie a tua vida e diz para você mesmo o que você tem feito durante toda a semana, o que você tem feito nas suas escolhas diárias, o que você tem feito quando o culto deveria, você está aqui e você não está. O que deveria? O que você pensa? É duro o que eu estou dizendo, igreja, mas não é eu que estou dizendo. É a mensagem que Deus mandou eu falar essa manhã. Se você quer um derramamento do Espírito Santo, vai doer. Se você quer um derramamento do Espírito Santo de verdade, ele vai mudar a tua vida, mas você precisa partir do princípio que você queira. E se você quiser, viva uma vida com propósito. Não há outro caminho e não há outro meio. Vai doer, e vai doer de verdade. Quando você desejar uma coisa, faça a outra que o Espírito Santo derramou contra você. Tem uma passagem próximo, Malaquias capítulo, próximo slide, 47 de 3 e diante, Ezequiel, perdão. Acontece o que nesse movimento? O Espírito Santo, o anjo, pega Ezequiel e leva Ezequiel até a beira de um rio. E ao levar Ezequiel à beira de um rio, ele pega uma linha que está com o amigo de Ezequiel, e ele fala, mede 500 metros. Agora entre 500 metros. E quando ele entra dentro da água, ele percebe que a água está batendo na canela. Então ele fala assim, avança mais 500 metros. E aí ele avança mais 500 metros. E aí ele percebe que a água está no joelho. Ele avança mais 500 metros, e o anjo fala, avança mais 500 metros. Ele avança mais 500 metros, e a água está então na altura da cintura. E ele fala, ainda não está bom, avança mais 500 metros. E quando ele avança mais 500 metros, ele não consegue mais achar pé. Ele precisa nadar agora, porque as águas que ele estava eram profundas, e não havia mais de forma alguma mecanismo para ele estar no chão. Essas águas representadas ali, é a água que vem do santuário, as passagens seguintes vão falar, a água que vem do trono de Deus, o Espírito Santo. Mas acontece que todas as vezes que nós olhamos para a igreja e para todas essas coisas, não queremos entrar dentro da água. Sabe onde nós estamos? Olhando de fora, o que está acontecendo com os outros, não o que está acontecendo com você. Você está olhando para a vida dos outros e vendo se acontece algo, mas na sua vida não está acontecendo nada. Mas você está olhando o Espírito Santo nos outros. E aí você fala, eu vou experimentar esse negócio, mas às vezes tem um grupo de pessoas que só estão olhando o Espírito Santo, ou entrando no Espírito Santo, só até a canela. Outros aprofundam mais e outros mais. Mas só aquele que aprofundar a ponto de não ter mais como você colocar o pé no chão, que entregou toda a vida ao Espírito Santo, que não tem como, vai estar mergulhado dentro dele profundamente e pronto para receber aquilo que chamamos de chuva serôdia. Não vai acontecer nada se você não mergulhar no Espírito Santo. É impossível se não houver algo dentro de você que mude. É necessário você viver essa mudança, e essa mudança não é fácil. Conta uma história de um sábio, um homem e um sábio. Ele vai até esse cara, até esse sábio, ele fala assim, eu não consigo viver pelo Espírito. Me ensina o que é viver pelo Espírito. Mostra para mim o que é viver pelo Espírito. Aí o sábio diz para ele, assim, faz o seguinte, pega essa peneira, já viu aquela peneira de areia? Pega essa peneira, vai até a água, e se você conseguir manter a água dentro da peneira, você entendeu o que é o Espírito Santo. Então ele desesperadamente em busca do Espírito Santo, ele vai até lá. Então ele entra dentro do rio, pega a sua peneira e buscando o Espírito Santo, ele coloca ela na água e levanta e nada acontece.
ele enfia de novo dentro da água, sobe a peneira e nada acontece. Busca errada pelo Espírito Santo. Coloca dentro da água e puxa de novo e nada acontece, porque nós estamos buscando de forma incorreta o Espírito Santo. Aí ele olha para o sábio e fala assim: eu não estou conseguindo entender, porque eu não estou tendo o Espírito Santo que eu estou buscando. Aí o sábio, com todo o amor e carinho para explicar para aquele homem, ele vai até lá, entra na água, pega do outro lado na peneira, junto com a mão dele, mergulha a peneira e deixa lá. Aí ele olha para ele e fala assim: a única forma de você ter o Espírito Santo é você estar dentro dele, e não ele exatamente dentro de você. Quando você olha para esse cenário, você está mergulhado no Espírito Santo, há uma condição diferente de enxergar as coisas. A sua vida agora não é mais separada de forma profissional, pessoal, familiar, igreja, nada disso é separado. Tudo está dentro do mesmo Espírito, da mesma forma, e tudo aquilo que você faz na igreja é o que você faz em casa, tudo aquilo que você faz em casa é o que você faz no trabalho, e todo mundo olhando para você, enxerga em você a mudança de comportamento no Espírito, não importa aonde você está, não importa, porque você está mergulhado no Espírito Santo, e isso muda tudo. Deus chama a gente, na parábola dele de Mateus, para que a gente seja o sal da terra, a luz do mundo, e não há como nós sermos sal da terra e luz do mundo, se essas coisas não acontecer comigo e com você. Paulo ele fala assim, ó, eu esmurro a minha carne, mas também eu olho para ela e falo, eu tomo cuidado, para aquilo que eu estou pregando, eu mesmo não peque, eu não cometo esse erro. Quando você é o sal da terra, o que você provoca nas pessoas? Você provoca nela conservação do Evangelho, para isso serve o sal. Você provoca nela tempero, você provoca nela sede, você provoca algumas coisas sendo sal na vida daquela pessoa, e você nem aparece em cena, porque quando você compra um bom alimento, você tempera uma carne, faz alguma coisa, come alguma coisa, você não olha e fala assim, nossa, que sal maravilhoso, você não faz isso. Aquela carne, você olha e fala assim, nossa, que carne saborosa, porque o que muda não é você que é o sal, porque você já mudou e você não precisa aparecer mais, porque quem aparece é aquele que você está mudando e modelando ao caráter de Cristo e não ao teu. Ele fala assim, seja a luz do mundo. Não adianta nada você pegar a luz e colocar debaixo, porque não faz claridade para ninguém. Então ele pega você e coloca você no mais alto lugar possível, para poder brilhar para o maior número de gente, e que todos, ao receber aquela luz, enxerguem que aquela luz é de Cristo. É essas mudanças que Deus está falando. Se você quer um reavivamento, se você não quer, não tem problema, continue do jeito que está tudo certo. Deus não obriga você a ter um reavivamento nenhum, mas toda vez que Ele fala sobre reavivamento, Ele está falando que você precisa dar o primeiro passo, você precisa entrar dentro da água, você precisa decidir brigar contra a tua própria carne, não é contra o outro, não é contra A, mas é contra você mesmo, essa é a tua briga. E quando isso acontece dentro de você, há um reavivamento absurdo, que tudo que você faz não é mais para você, é para o outro. E aí Deus olha para isso e fala assim, agora sim você se avivou e entendeu, porque a vida é para o outro. Aí quando você olha para esse cenário, e você olha para a natureza, você já viu, por exemplo, as águas beberem a sua própria água? Sim ou não? Não, a água é para quem? Para o outro. Você já viu por acaso o sol brilhar para si mesmo? Não, ele brilha para quem? Para o outro. Você já viu as árvores comerem as suas próprias frutas? Não, ela faz para quem? Para o outro. As flores com as suas fragrâncias, o outro. Há felicidade em ter coisas para você, mas a felicidade em fazer por outro é muito maior, muito mais significativa, porque é isso que Deus trouxe, é isso que Jesus trouxe quando veio para essa terra, em fazer por outro. É difícil? É lógico que é, mas Ele não disse que era fácil.
Ele não disse em momento nenhum que era fácil. Em Lucas capítulo 29, versículo 23, principalmente diz isso. Ele fala assim, ó, e dizia a todos, não era para um grupo, mas para todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Se você quiser, o evangelho não é fácil, a porta continua estreita, o caminho continua estreito, ninguém alargueceu o caminho, continua sendo difícil, mas nós estamos vivendo uma vida fácil. Ou não é fácil vir para a igreja? Não é fácil viver a vida que estamos vivendo? É fácil, não tem problema nenhum, vou para a igreja quando eu quero, a hora que eu quero, da forma que eu quero, do jeito que eu quero, não preciso mudar nada, e está tudo certo. Escuta uma boa mensagem, escuta uma boa palavra, uma boa música, e está tudo certo. Mas Deus está dizendo que não é nada disso, você está no caminho errado. Ele está dizendo que você precisa negar, se você quiser, porque não é fácil ser cristão, mas se você quiser, você primeiro tem que negar-se a si mesmo. E negar a si mesmo é pegar a tua cruz. Qual é a cruz que ele está falando? A minha e a tua carne diária, pregada na cruz, para dizer: eu me renuncio todos os dias, para ser aquele que Deus quer que eu seja, não mais quem eu quero ser, mas aquele que Ele quer que eu seja. E isso dói, isso é difícil, porque ele está comparando a cruz, não é um resort. Cruz é difícil, é dolorido. Aí ele diz: aquele que perder a sua vida, o que vai acontecer? Achará, ganhará. Mas aquele que estiver buscando a tua própria vida, os teus próprios conceitos, o que vai acontecer com você? Olha o que Deus faz para a gente encerrar. Existe um encontro entre Pedro e Cristo. Pedro estava desesperado sobre um acontecimento da vida dele, que ele não conseguia pegar peixe, e a profissão dele era pegar peixe. Ele vivia de peixe, ele vivia de pescar, vivia, e toda a renda dele, pagar imposto e todas as coisas eram inerentes a esse processo, só que ele não estava pegando nada. Jesus entra em cena e fala: o que você tem a perder? Zero, você não tem nada. Então ele olha para Pedro e fala assim: segue-me. Não. Primeira coisa que ele faz é o quê? Ele entrega um barco cheio de peixe, que mudaria a vida de Pedro, da família e de todos que trabalhavam com ele. Talvez ele teria dinheiro para comprar outros barcos, talvez ele teria dinheiro para ser o cara mais rico com aquela quantidade de peixe que tinha ali. Ele poderia ser alguém que ele sempre sonhou em ser, mas ele não conseguiu, e Deus deu para ele naquele momento a oportunidade de ele ser aquilo que ele sempre sonhou. Só que nessa hora ele olha para Pedro e fala assim: venha, segue-me e seja pescadores de homem. Agora Pedro tinha uma decisão para tomar. Ele tinha que renunciar a alguma coisa, a qual ele não tinha, mas agora ele tinha. Os céus não é feito de pessoas que cantam bem só, pregam bem só, mas pessoas que renunciam à sua própria vida ou às coisas por causa do Evangelho e por causa de Deus. Essa é a mudança. Essa é a mudança que eu tenho buscado todos os dias na minha vida, e eu tenho dito para você: não é fácil. Eu tenho lutado de maneira amargante, difícil, para tentar lidar com essas mudanças que eu gostaria de ter, mas a minha carne não quer. E tem sido todos os dias uma briga e uma luta que eu nunca tinha entendido o que é esmurrar a carne. Eu nunca tinha entendido o que é isso. Mas a partir do momento que eu decidi mudar o rumo, a rota, quando eu ligo a televisão para assistir alguma coisa, o Espírito Santo fala assim: isso não é coisa para você assistir. E eu olho: nossa, mas é tão legal, estou no momento de lazer, já fiz todas as obrigações da igreja, qual o problema de eu assistir esse filme? Isso não é coisa de um cristão assistir, você está entendendo?
Aí você olha para aquilo e fala: eu gostaria de assistir, mas o Espírito está dizendo para eu não assistir. O que eu faço? É uma decisão sua. Ele está dizendo para você: não vai em alguns lugares, mas você vai naqueles lugares. É uma decisão sua. A mudança de vida requer um comportamento e uma decisão sua. E a partir daí, sim, o derramamento do Espírito Santo. E o último verso. A partir desse momento, quando Paulo fala isso, ó: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelha destinada ao... O que tem fácil disso? O que tem fácil? O evangelho não é fácil. Você está buscando alguma coisa fácil, você está no lugar errado. Aqui não é nada fácil. Se sua vida está fácil, tem alguma coisa errada. E quando eu falo está fácil, é a briga interna. Eu não estou falando dos seus problemas. Eu não estou entrando em questão aqui. Deus vai auxiliar você nos seus problemas, nas suas dificuldades, no que você está passando. Eu estou falando da briga interna entre você e você mesmo. Não confunda isso. São coisas completamente diferentes. E aqui Deus está falando exatamente sobre isso. É se matar, caminhando ao matador. Porque você se mata todos os dias um pouco, para viver aquilo que o Rei estabeleceu para mim e para você. Você está disposto a isso? Você quer isso de verdade? Porque só por intermédio disso o Espírito Santo vai poder ser derramado em você. Quando você decidir mudar, quando você se esforçar a essa mudança, aí o Espírito Santo veio com uma obra magnífica, com o derramamento do poder do Espírito Santo. E ali na continuidade de Joel, ele diz que os jovens profetizarão, os velhos fazem isso, e fará acontecer aquilo, e vai acontecer aquilo outro. A igreja de Atos, todos estavam unidos em um só propósito, em um só coração, e tudo isso só aconteceu porque foi derramado o Espírito Santo. Não existe outra possibilidade. Mas a única possibilidade que existe, que aquele povo escolheu estar ali, orando, jejuando, onde a vontade dele estava em outro lugar, eles estavam ali buscando pelo Espírito Santo. E é só isso que vai fazer você mudar de vida. É só isso que vai fazer com que você tenha uma vida de verdade com o Espírito Santo. Mas eu te digo que a decisão não é minha. Eu só falei essas coisas. Eu só trouxe a mensagem. Porque eu sou só mais um, igual a você, tentando ter um comportamento diferente, que na maioria das vezes não consegue ter. Eu não estou aqui para ser hipócrita e dizer para você o que você tem que fazer e eu não fazer. Dizer para você que é fácil fazer, porque não é fácil fazer. Eu estou no mesmo lugar que vocês, e essa mensagem serve primeiro para mim do que para vocês. Mas eu quero decidir estar ao lado de Cristo e fazer todas as mudanças, por mais que doam. Por mais que doa, eu quero mudar. E você? A decisão é sua, decida você. E que Deus possa nos abençoar. Vai ter mensagem musical? Não?
Gostaria de convidar a igreja a ficar em pé. Iremos cantar um hino a olhar para a cruz. Andei Tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abrir e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas, marcas de vitória. Vencido é o pecado. Perante ti me prostrarei e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor. Não sou merecedor, tua graça me alcançou.
para você ver a importância do que Joel estava falando. Deus falou para Joel. Lá na versão do apóstolo Pedro, no discurso dele, ele faz uma menção poderosa sobre o discurso de Joel. Ele diz assim no capítulo 2, versículos 16 e 17, ele diz assim, mas o que ocorre é que foi dito pelo intermédio do profeta Joel, 17, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos, até sobre os meus servos, sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Se você quiser ter esse poder, precisa haver mudança de vida agora. Filipenses 4, de 8 a 13, ele dá uma ideia, um método, uma forma de como você deve começar essa mudança. Ele diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. São essas coisas que vão ajudar você nesse processo de mudança. Aquilo que você pensa, aquilo que você vê, se torna aquilo que você faz. Feche os seus olhos. Grandioso Deus e Pai, mais uma vez a Tua palavra foi aberta e nós Te agradecemos porque o Senhor tem poder sobre elas, mas nos trouxe uma mensagem que nos quer mudança, requer mudanças. E nem sempre, Pai, estamos dispostos a essas mudanças ou às dificuldades que elas vão causar em cada um de nós, que vão doer, que vão nos humilhar, que muitas das vezes vão nos esmagar. E é difícil, Senhor, saber que essas coisas vão acontecer ao decidirmos isso, e decidimos a esse favor, porque não queremos passar por nada disso, mas sabemos por intermédio da Tua palavra que não há outro meio, não há outro mecanismo, e nós confiamos no Senhor. E como o ouro sendo purificado, o Senhor nos purifica. E será dolorido, mas a grande notícia que o Senhor nos dá, é que quando nós estivermos prontos, o Seu rosto será refletido em cada um de nós. Que isso seja uma verdade, Pai. Que seja uma verdade em cada um. E que essa decisão não seja amanhã, mas seja agora. Perdoa-nos, usa-nos e nos despeça na Tua companhia, em nome de Jesus. Amém. Convido a todos a poderem se assentar. Iremos cantar o hino nos braços de Jesus. Os diáconos estarão à porta para cumprimentar, para poder que todos saiam, ainda organizar a saída. O Alberto estará à porta para cumprimentar os irmãos. E assim os diáconos vão organizar a saída, ok? Será de trás para frente. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face eu verei lá no céu. Canta com esse, papai. Hoje aqui
lá no céu. Espera, então, daqui a pouco eu vou com você. Espera, que o papai já vai. Espera. Espera, senta aí, espera aí.